A gente troca a exaustão pela multiplicação. Mas olha, pega essa visão. Para a gente fazer isso, né, a gente tem que desenvolver uma mente forte, que aceita, lembra a primeira aula, a gente aceitou a situação que a gente está da sociedade e entendeu que a sociedade está transformando. A gente analisa, foi o que a gente fez na aula 2, ter a humildade, gente, humildade é o maior sinal de inteligência de uma pessoa, saber que quanto mais sabe, menos sabe, né? Quanto maior a gente tem noção do tamanho do conhecimento do universo, mais a gente entende a nossa pequenez. Mas isso não quer dizer que somos pequenos, só que a gente tem muito que aprender e resolver. Então, a aula de hoje a gente vai resolver, em vez de deixar, né, que a nossa mente ali domina o tempo todo e fique só vendo dificuldades em tudo. Se tem uma coisa que eu sou intolerante muitas vezes, é de gente que reclama, gente, eu não consigo. Sou professora de ensino médio, quero aplicar tudo nas minhas aulas, vou adaptar tudo para o ensino médio. Ah, que legal! Ah, então a dinâmica de hoje, Pri, é para o infantil, mas a gente coloca técnicas também para o ensino médio, tá bom? Que legal! Aí eu vou perguntar como você acha que você deveria fazer com o ensino médio com seus alunos, porque é isso, tudo é adaptável, tudo é. Esses são ensinamentos maravilhosos, valiosos, né, meu amor, de vida. E a gente sabe que quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a entender de neurociência, quando a gente começa a entender de metodologia ativa, quando a gente abre lá quais são os valores que eu tenho de liderança, quais são os valores de vida que eu tenho, por que eu ajo do jeito que eu ajo. Você viu os meninos falando, quando a gente começa a entender o comportamento do aluno, começa a conseguir desenvolver habilidades de vida dele, socioemocional, gente, a gente vai ampliando também a nossa mente. Vocês lembram da professora da aula 2 que ela falou, eu estou conseguindo passar o que você fala para o meu marido. E minha filha agradece. Né? Não estou falando que a gente faz as coisas erradas, não. Eu só estou falando que tem coisas que a gente pode fazer de forma diferente. Certo? Concorda comigo? Ó, então bora colocar a mão na massa? Depois de entender que é o método GPS, ele consegue agrupar o melhor, porque a gente entende sobre foco, atenção, memória, como funciona, né? A atenção, gente, é a entrada do conhecimento. Por isso que hoje que eu vou trazer aqui, faz com que a gente perceba do tipo, se a criança não está atenta, ela não recebe a mensagem. Tem uma frase muito legal, não sei de quem que é essa frase, mas ele fala, achar que só porque você está falando, o seu aluno está aprendendo, é a mesma coisa de você jogar marshmallow na cabeça dele e achar que ele está comendo, né? Que o processo de aprender é isso, mastigar e engolir o conhecimento, né? Então, como que a gente faz isso para que as crianças consigam, né, processar tudo isso? Boa noite, Karine, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Ó, lembra lá do primeiro que eu falei que eu peguei a pesquisa lá que vocês responderam? Aliás, muito grata por vocês terem feito a pesquisa. É sobre aquilo que eu faço meu material, tanto da internet, né, de YouTube, que eu fico vendo quais são as necessidades da professora. É uma professora do ensino infantil, de Piauí, e ela quer reter mais atenção, né, concentração das crianças e melhorar o rendimento deles. Então, assim, vamos inverter essa ordem. Se eu conseguir deixar meus alunos mais quietos e concentrados, o rendimento vai melhorar. Lembra que eu falei, o que faz o rendimento não ser bom? Uma sala de aula que não é colaborativa. O que faz os alunos não ficarem quietos e terem concentração? Talvez falta de ferramentas, estratégias, porque eles são do infantil. O infantil, o tempo de foco e atenção da criança é de 5, 10 minutos. A gente não consegue mais do que isso. O cérebro dele não está pronto para isso, né? A Grazi chegou chegando. Alguém falou que estava numa reunião aqui, que chegou. Seja muito bem-vinda, meus amores. O ponto é chegar. Chegou chegando. Então, o que eu ensino? Gente, eu vou fazer aqui como se eu fizesse lá com as professoras. É lógico que a gente não tem um tempo, porque quando a gente tem as nossas mentorias e os nossos plantões ali de socorro, né, de dúvida, a gente tem 2 horas para debater. Eu faço a professora falar para mim como é que você apresentaria essa ferramenta. Aí eu vou norteando, né? Às vezes a gente, na nossa comunicação,
A gente coloca a condição demais para a criança não consegue trabalhar com muitas condições, porque o cérebro dela fica procurando respostas e mente confusa não agem, e muitas vezes tem que ter o direcionamento para a criança. Então, quando a gente está na mentoria, nos plantões, é diferente. Hoje eu vou fazer uma consultoria aqui, né, uma mentoria, só que mais adaptado para o nosso formato, né? O que acontece? Para concentração, pausa para o cérebro da criança. Exercícios de atenção, né? Qual é o benefício? Se eu estiver fazendo isso e vier, mas por que você está fazendo isso? Isso é neurociência. O cérebro da criança precisa de pausa, o nosso também. Só que a gente deixa o nosso cérebro, a nossa mente tão acelerada, que é a síndrome do pensamento acelerado, a gente até tem uma aula na pós sobre isso, que parece que é normal viver assim. Quando a gente relaxa, a gente fala, nossa, que estranho. Eu falei esses tempos atrás pro meu primo, falei assim, nossa, esses tempos atrás eu fiz uma dinâmica de relaxamento. Eu falei, nossa, eu não imaginava o quanto eu fico franzindo a testa, né? Aí meu primo falou assim, nossa, eu acho que eu nunca desfranzi minha testa até hoje. Tenho 40, 50 anos, acho que eu já nasci assim. Eu falei, não é assim, meu filho, a gente vai fazendo. E haja botox depois, hein? Ó, né? Reduz o estresse, aumenta o foco, aumenta a motivação, acalma e é divertido para as crianças. Então, gente, tem N estratégias para fazer, desde vivo ou morto, colocar ali para a criança 15 polichinelo para fazer. Você pode fazer junto com a criança, né? Qual é o legal? O legal que você pode fazer para eles sortearem, vamos ver qual que a gente vai fazer hoje. Aí você pode chamar um para ir lá na frente fazer com você, né? Essa orientação aqui desses círculos do braço que eu fiz com vocês a aula passada, né? Tudo isso ativa. A torção do braço, vocês nunca viram aquelas crianças que antes ficavam mordendo manga da camisa e ficavam batendo o braço desse jeito? Né? A gente até tira sarro, né? Mas isso é importantíssimo para a criança para realmente ativar, para desestressar, porque essa região, aí o peso no mundo dos ombros, por isso que aqui acaba criando tanta tensão, inclusive nas crianças, porque as crianças, elas têm receptores. Então, o estresse do trânsito, o estresse da mãe, o estresse, elas vão recebendo tudo. Aí fala, vida boa, a criança não tem que pagar conta. Não, não tem que pagar conta, ela só é um filtro de tudo, de todos os adultos que tá perto dela. Parece gato quando tem que purificar energia. É por isso que as crianças, muitas vezes, elas cansam, né? Cansam demais. Elas estão com essa síndrome de ansiedade, de pensamento, de déficit de atenção, justamente isso. Então, só que como que eu vou aplicar isso? Eu vou falar, gente, vamos fazer isso. Aí vira uma bagunça, eles estão pulando lá na carteira, não é isso. Primeiro, vai colocar na rotina. A gente vai fazer acolhimento, a gente vai fazer exercício. Você tem que modelar antes. Aí você fala, gente, a gente vai começar a fazer coisas diferentes na sala de aula, sabe para quê? Pra gente acalmar. Para o cérebro ficar mais ativo, mais forte. Você saber que tem como deixar a cabecinha da gente mais forte? Aí você mostra um músculo para eles, pedem para eles pegarem no bracinho, falam, tá vendo quando vocês mexem o braço aqui? Sabe o que mexe aqui junto? É um músculo que a gente tem. Quanto mais a gente faz exercício, mais forte fica. E aqui também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns exercícios que o quê? Que relaxa o cérebro, que depois deixa ele mais forte. Aí a gente pode fazer até esse toque das orelhas, que também é muito bom para o infantil, se você não quer levantar os alunos. Fala para fazer em formato de conchinha mesmo aqui, faz a conchinha. Faz de conta que está atendendo o telefone. Aí a mão direita vai na orelha esquerda e a mão esquerda na orelha direita. Faz assim e cruza. 15 vezes. Alô? Quem tá falando? Quem é? Aí você pode ir conversando com eles, mas isso muito bem modelado. A mão de aranha, coloca as crianças na carteira, para ir até a frente da carteira e voltar. Ir para frente e voltar. Eles são maiores. Alguma coisa que eu não tenho tempo. Gente, pensa 3 comidas com a letra D. Faz um brain break, que é uma pausa para o cérebro das crianças. É muito importante fazer isso. Né? A gente vê que palestra de treinamento tem coffee break, tem um intervalo, deixa a pessoa conversar uma do lado outra, né? Então é muito importante. Então tem que modelar muito bem. Coloca na rotina. Acolhimento. Toda vez que vai no infantil, gente, que for fazer rotina, coloca uma caixinha de check, sabe como se fosse? Coloca um quadradinho e pega uma outra caneta, um outro giz e outra cor para feito. Escolhe uma criança para falar, a gente já fez o acolhimento? Quem vai lá colocar como feito? Para as crianças terem uma noção do tempo, para começar a implementar gerenciamento de tempo e participação.
Olha, pessoal, quanta coisa a gente tem para fazer hoje. E qual é a hora que a gente vai fazer a pausa para o cérebro? Antes de uma atividade. Que atividade? Que precisa do quê? Trabalhar muito o cérebro. E às vezes a atividade tem que trabalhar o cérebro, mas tem que não trabalhar a boquinha. E como que eu faço? Essa é uma parte para quê? Para ativar o cérebro das crianças. Ah lá, mão na cabeça, é justamente. Aí, Grazi, dá para fazer também. Quem tá me ouvindo, põe o dedo no nariz. Quem está me ouvindo, bate palma 3 vezes. Né? Uma, duas, três. Tudo isso para tiver. Tudo isso é importante. É legal que a gente sempre tenha um repertório para fazer isso. E às vezes o quê? A gente vai no dia a dia extremamente rápido ali e a gente não consegue. Na atividade de hoje, quinto ano, 5 anos, pode fazer. Isso, Kátia, pode fazer qualquer idade. Né? Tem uns que fica tocando o pé, né? Tem várias dinâmicas que dá para a gente fazer para as crianças. Qual é a intenção? Se a gente quer que a criança foque, a gente precisa o quê? Desfocar um pouquinho. Como que eu vou ter atenção se antes eu não quebrar esse padrão mental deles? É isso que a gente está fazendo. Energia, né? O cérebro é base de energia. Então, eu vou mudar o padrão mental, porque se eu mudo o padrão mental deles, eu mudo a forma que eles sentem, mais energizados, mais contentes, eu mudo a forma deles agirem. Se eles têm energia o tempo todo, eu vou ficar o tempo todo contendo aquela energia? Não, eu faço pelo contrário, solta isso e volta. Só que o que? É quando você der as instruções. É quando é o tempo limitado. Ah, eu esqueci de falar aqui, ó. Tempo tem que ser visual, sonoro, porque se eles querem fazer mais de uma vez, faz a outra. Então, você fala, é um por vez e é o tempo que a professora colocar. São 2 minutos? 2 minutos. Coloca o timer do celular ou coloca o visor na tela. Não deixa, de novo. Não. Isso também é uma forma de você testar a sua liderança com eles, né? Os anos finais, Mara, a gente tem dinâmicas, por exemplo, de movimento parecidas. A gente pode fazer isso também com eles. Ou de ir até a lousa, voltar de costas, pegar uma folha de papel, amassar e desamassar usando a própria mão. Tudo isso faz com que eles movimentem o cérebro. Ou do tipo, sentar e fazer o número 6 com a perna. Tô fazendo o número 6, aí faz o número 6 com a perna direita e faz círculo com a mão esquerda. É toda forma de ativar aí com eles. Pode colocar uma charada, pode colocar forca, pode colocar para desembaralhar a frase. Tudo isso é warm-up, muitas vezes, né? Claro que dá certo sim, a gente vai fazendo. A gente tem que testar, lembra? Mas o lance é como você vai colocar. Você não vai colocar, ai, gente, vai ser 5 minutos de bagunça, né? Justamente isso, né? Colocar ali o tempo. Para as crianças, para ensino médio, gente, pode ser um tempo de musiquinha leve e eles baixarem a cabeça na carteira. É tudo que eles precisam, porque o cérebro do adolescente está passando por um processo de coping. Coping é perda, começa a matar as sinapses que tem para novas virem, né? Fiz rotina visual, eles ficam mais tranquilos. É isso, porque muitas vezes a ansiedade vem do não saber o que é o próximo passo. Igualzinho a gente tem também. Tá preocupado demais ali no futuro. O que eu vou trazer aqui, o Monstrinhos de Silêncio, ele é para níveis de conversa. Nível de conversa vai de 0 a 4, né? A gente fala. Quais são os benefícios? Colaboração, colocar limites, é lúdico porque as crianças aqui são pequenas, é um treinamento comportamental. Muitas vezes as crianças não se comportam de outro jeito porque elas não sabem ainda se comportar de outro jeito. Ela tá no meio que tá todo mundo gritando e é divertido. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Monstrinho do Silêncio, mas eu vou aqui, gente, não vai dar tempo de passar tudo passo a passo, mas eu fiz hoje uma tarde aqui. Eu peguei... Qual a ideia? A ideia é vocês fazerem com as crianças. Chama de 2 em 2 para ir fazendo, deixa o resto das crianças até brincando de massinha, alguma coisa assim. Vai chamando de 2 em 2 porque é uma ferramenta de tempo de qualidade com o aluno. É o momento que você vai conversando com ele, que você vai sabendo o que ele gosta da vida, o que não gosta. Então, o lance
você vai dar... Aí que tá, né? Se eu vou dar essa dica, vai falar, quem vai comprar lã? Aí você se organiza. Se não der pra fazer esse, dá pra fazer de EVA, dá pra fazer de folha, dá pra fazer 1000 jeitos. Eu tô dando essa opção aqui pra vocês. A Joelma falou que já fez. Ó, aí você traz a criança de 2 em 2. O que eu não indico? A professora aparecer com os monstrinhos tudo lá feito, né? Por quê? Porque não é parte das crianças. Eu vou falar sobre isso também, Joelma. Deu certo por um tempo. Porque nem todas as ferramentas funcionam o tempo todo para todas as crianças, né? Aí as crianças vão ali. Se vocês não souberem como faz isso, depois eu posso até explicar melhor. Mas você vai conversando com as crianças, você dá, por exemplo, deixa já os olhinhos ali, a boquinha já feita. Aí depois vocês têm que cortar em cima e embaixo para virar um monstrinho. Aqui eu vou explicar para vocês como eu coloco para modelar. Eu fiz aqui correndo com folha de sulfite mesmo, aqui colei com fita crepe e tá certo. O que acontece? A gente tem que modelar muito bem isso. As crianças estão na fase lúdica. A caixinha que vai aos monstros tem que estar ali decoradinha também. Tem que ter, a primeira vez que você vai apresentar, você tem que contar a historinha por que os monstrinhos estão na caixa para as crianças. Então, geralmente eu indico para falar que eles eram monstrinhos que gostavam de ajudar todo mundo, que ele tinha superpoderes, que eles moravam numa floresta muito distante, que eles gostavam muito de se ajudar. E um dia eles viram uma passagem secreta, foram por essa passagem secreta. Na hora que eles saíram do outro lado, eles estavam num lugar que tinha muita criança, que muita criança estava brincando, muita criança estava gritando. Onde será que é esse lugar, gente? Na escala! Só que tem um problema, o lugar que esses bichinhos vieram não tem barulho, não tem grito. Eles vivem num lugar calminho, sem barulho, porque o ouvidinho dele aqui dentro é muito sensível. E aí, eles viram muitas crianças fazendo muita bagunça. Eles foram achar um lugar seguro. Adivinha onde eles encontraram esse lugar seguro? Numa caixinha. Aí coloca lá. Só que o que acontece? Ele tem o superpoder de ajudar o aluno e fazer a tarefa deles. Então, em alguns momentos, eles saem da caixinha, fica na carteira do aluno, ajudando o aluno a fazer a atividade dele. Beleza? Beleza. Aí você coloca na rotina e fala, olha, hoje nessa atividade a gente vai ter a ajuda dos monstrinhos. Só que são os monstrinhos do quê? Do silêncio. A partir do momento que a professora abrir a caixa, a gente pode falar sim ou não. Não pode falar. Então a professora vai... Coloca aí se cada um tiver o nominho, aí às vezes eu coloco até uma essenciazinha de lavanda, que acalma, aí já ativa outros sensos, né, sensoriais, né, que as crianças gostam. Então, o que eu falo? Criem com a criança os monstrinhos. Deixa a criança nomear o monstrinho dela. E aí você pode colocar cada monstrinho para uma criança. Sabia também que você pode contar um segredo por um monstrinho, alguma coisa que não tá legal no dia da escola? Você pode contar para ele. Ele pode te ajudar. Ah, sabe também que você pode fazer? Pode falar para o seu monstrinho te ajudar o que tá mais difícil para você aprender. Deixa as crianças conversarem, são lúdicas, elas gostam disso. Terminou a tarefa, enquanto a professora não recolher todos os monstrinhos, não pode falar ainda. Aí passa, dá tchau pro monstrinho, beijinho, coloca. Isso é o quê? Olha, legal. É para respeitar. A gente não tá comprando o bom comportamento das crianças. E às vezes, tem tempo para focar. Se tá com a boquinha quieta, e aí o que eu falo? Não adianta colocar... Ih, peguei pelinho da lã. Não adianta colocar o monstrinho na carteira se a carteira tá uma bagunça. Não. E aí, o que é atividade? É atividade e o material somente. Para adolescente, o que a gente costuma fazer? A gente coloca uma música de relaxamento. Enquanto essa música estiver tocando, é o nível de voz 0 para eles, né? A gente sempre ou coloca o timer, essa atividade, mas isso
é muito bem estruturado, tá, Maria? Tem que ter, para adolescente, a gente vai colocando outras instruções, a gente não é tão lógico. Hoje eu recebi um elogio da mãe do aluno pela rotina visual todos os dias. Meu aluno chegou em casa e falou para a mamãe sobre a rotina que a tia faz no quadro todos os dias. Ele amou. Por isso que a gente fala, a rotina é campo de desenvolvimento para as crianças. Para os adolescentes, a gente pode explicar sim, que eles estão numa fase que o cérebro está demandando demais de energia. Então, a gente fica muito na tela, a gente precisa de concentração. E falou, olha, pessoal, tem momentos que a gente precisa conversar zero na sala de aula. Que momentos são esses? Esses. Então, é o seguinte, a partir do momento que a música tá ali, ou do tipo, enquanto tiver o timer ali, é zero, é concentração. E faz sempre essa ativação com ele. Lembrei do monstrinho das cores para trabalhar a história. É justamente isso. Não dá para fazer esse monstrinho desse jeito? Faz no EVA. Tinha um aluno que eu colocava a letra do nome dele, que era Otávio. Ai, meu Deus. Colocava o nome, eu falei assim, Otávio, quando eu colocar a letra do seu nome na sua carteira, é o momento que você não pode levantar, é o momento que você não pode conversar. Porque ele tinha já um déficit de atenção, é muito mais difícil. Então, os adolescentes, eles são mais complicados, você precisa de uma outra abordagem. Mas você precisa explicar que o que você está fazendo ali é para o bem deles, né? Então, assim, e aí, se porventura alguém rompeu ali o acordo, não desista do processo, né? Dê aquela olhada pro aluno e depois você conversa no individual com ele, né? Para ele te ajudar a fazer isso. Mas o que aqui não é somente a ferramenta que você usa, mas é a constância que você usa e a forma que você modela. Então, não chega, gente, quando tiver aí, fica quieto. Não vai funcionar da mesma jeito, né? Turma agitada, muitas crianças sem diagnóstico, parecem ter TODs. É muito TOD, né? TOD, tem uma aula de TOD na pós que eu até falo que eu nunca vi professora... Ixi, sumiu aqui o meu chat. Vamos ver se aparece aqui. Aconteceu alguma coisa. Aí, voltou. Eu nunca vi criança com uma família estruturada com TOD. Geralmente, a criança que vem com esse aspecto de TOD provavelmente já tem uma família bem disfuncional ali por trás, né? E aí, justamente o que vocês trouxeram aí, a professora, a mãe reconheceu, eu falo que quando a gente começa a liderar, a gente começa a despertar. Liderar é despertar. Não melhor somente nosso, mas também melhor no outro. E aqui tem algumas imagens que eu gosto de trazer muito, de aluno, professor, obrigado por tudo, desculpa se fiz algo que não gostou. Olha o carinho, a reciprocidade, né? Obrigado pelas broncas e conselhos, do tipo, eu não sou a professora que acolhe o tempo todo. Amei ter você como professora e amiga. Feliz ano novo. Esse aqui foi um presente que eu ganhei de avós de crianças minhas, de presente de aniversário. Aqui, a professora Jéssica é regada de sabedoria e personalidade. Trabalhamos juntas durante 2 anos e foi suficiente para eu perceber o dom de compartilhar com naturalidade o que sabe e com bastante veemência. É uma professora maravilhosa. Aqui também foi de famílias. Achei coisa mais linda do mundo, você fica com um terço na mão. Aí ela fala, seja muito feliz na sua nova etapa de vida. Foi quando eu acabei ali me despedindo dessa turma, né? Que eu voltei para Limeira, né? Porque nesse processo todo, a gente faz mudanças, a gente faz transições. E quando eu voltei para Limeira, foi num processo de tentar engravidar, né? Foi com outros planos. E aí é sempre no agir de Deus. E aí eu tive que resgatar vários projetos aí de vida por conta das mudanças, né? Mas a gente vai fazendo ali o que a gente consegue. E hoje eu entendo que talvez eu não tenha os meus para cuidar, mas eu tenho um monte de gente aí afora para cuidar também. Já faz quase 1 hora que a gente tá aqui, gente. Tá vendo como passa rápido? Infelizmente agora eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês, né?